Primeiro é reconhecer que nem todo abandono é igual, nem todo churn é igual. Churn é motivado por razões diferentes. Isso é fundamental para se definir uma estratégia para manter aqueles clientes, certo? Um outro ponto seria, ok, mas em que situação a minha empresa se encontra nesse instante em relação ao churn? Ou seja, qual a minha taxa de churn, qual a minha taxa de abandono? E então seria calcular e ter evidências claras ali de que o churn é de fato um problema para aquela organização. E tem várias maneiras de se calcular o churn, né? Se por acaso a empresa comercializa um serviço recorrente, pago faturas mensais em relação ao serviço que eu contratei, o simples fato de interromper aquele contrato, parar de pagar aquelas faturas mensais recorrentes, já se configuraria o churn. Se por acaso a minha empresa é uma varejista e se o cliente comprava recorrentemente, reduziu essa frequência até um ponto em que o retorno às compras se torna improvável, essa varejista vai identificar que aquele cliente é um cliente que fez churn, que apesar de não ter um vínculo, um contrato que obriga compras periódicas, se havia um hábito de compras periódicas e houve o abandono desse hábito, isso se caracterizaria como um churn, como um abandono daquela organização. E o churn pode ser mais sutil. Se por acaso, vou dar um exemplo aqui de uma instituição financeira. Se eu sou cliente de uma instituição financeira e eu uso por canais digitais, ou seja, acesso minha conta por um canal digital, e eu abandonei esse canal digital, mas eu continuo tendo uma relação com essa instituição, eu tenho uma conta ativa e tal, eu fiz um churn do canal, eu continuo sendo cliente, mas eu abandonei aquele canal, aquela forma de interação e de comunicação. Ou, mantendo o mesmo exemplo da instituição financeira, cancelei o meu cartão de crédito, mas eu continuo com uma conta corrente, eu tive um abandono de produto, eu tive um churn daquele produto, o que é um indício, naturalmente é um indício de que o cliente está em risco, porque um produto foi abandonado, porém, se mantém como um cliente ativo na base em outras linhas de produtos. Então, o cálculo do churn, o tipo do churn, o impacto desse churn dos negócios é algo que tem que ser de fato mensurado, tá? E o próximo ponto é pensar em estratégias de retenção, de fato. Falamos também que o custo de aquisição de um cliente é, via de regra, muito maior do que o custo de manutenção, de manter aquele cliente na base. Existem estudos que sugerem que esse custo chega a ser 5 a 6 vezes maior na aquisição em relação à retenção, ok? E então começa-se a pensar em estratégias de prevenção daquele churn. Como é que eu consigo evitar que aquele indivíduo abandone o serviço ou saia da base? Alguma estratégia de retenção receptiva, ativa,